Olá, povo de Deus, quarta-feira da quarta semana do Advento, 22 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro de Samuel 1, 24, 28 e Lucas 1, 46, 56. Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias de sua vida. E adoraram o Senhor. Temos 2 livros chamados de Samuel em nossas Bíblias. O nosso texto de hoje é do 1º livro e retrata uma época muito crítica da história de Israel. Era tempo de forte memória de 2 eventos fundamentais para os israelitas: a libertação do Egito e a longa peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Em ambos os eventos destacou-se a liderança de Moisés, seguido por Josué nas aventuras da conquista de Canaã. Como bem descreveu Gerson Correia de Lacerda, da Igreja Luterana, o povo de Israel vivia disperso e sem unidade na terra de Israel, ocupada também por outros povos que os atacavam e os oprimiam. Sem estrutura de governo e administração, os israelitas dependiam do surgimento de líderes carismáticos que os uniam temporariamente no enfrentamento a adversários poderosos e na administração da justiça. Mas a situação era tão caótica que o livro dos Juízes termina dizendo: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Nesse contexto, temos uma família típica do povo de Israel: o patriarca Elcana e suas 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha 2 filhos e Ana era estéril. Ana era desprezada por Penina e até o sacerdote Eli a tratava com indelicadezas. Porém, Elcana a amava e tentava sempre relativizar o fato de ela não ter dado filhos a ele. Ana, porém, vivia em oração, sempre suplicando a Deus que lhe desse a graça de um filho. Graça que ela alcançou e que no nosso texto de hoje retrata sua profunda gratidão a Deus. Ana vai ao templo de Silo agradecer o dom da maternidade, levando com ela alguns dons e, sobretudo, o filho Samuel, para o oferecer ao Senhor, a fim de que só a ele sirva todos os dias da sua vida. Depois de imolar um novilho em sacrifício de ação de graças e de louvor ao Senhor, ela apresenta o filho ao sacerdote Eli, lembrando-lhe o episódio e a oração que fizera na sua presença uns anos antes, ele contando como o Senhor a tinha escutado. Por isso, o ofereço ao Senhor, diz Ana. Nosso texto de hoje faz parte de um estilo literário próprio do Primeiro Testamento, a fim de destacar a intervenção de Deus socorrendo o seu povo eleito, como no caso de Isaac, de Sansão, de João Batista. O nascimento de um filho por obra de Deus, de uma mulher estéril, foi sinal de uma vocação especial, como acontece com Samuel,
destinado a tornar-se o último juiz de Israel e guia espiritual do povo. Ana, em agradecimento pela sua gravidez, também faz um cântico, que seguramente serviu a Lucas na narrativa do Magnificat de Maria. Lucas 1, 46, 56. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Pronto, só faltava essa: Maria ser acusada de comunista, ao dizer que Deus derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, que encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. É o cântico de Maria, em resposta à bem-aventurança proferida por sua parenta Isabel, quando de sua visita logo após ter sido contatada pelo anjo Gabriel e ter ficado ciente de tudo o que aconteceria com ela. O Magnífico é uma das mais belas orações do Novo Testamento, com várias reminiscências do Primeiro Testamento. É o cântico dos pobres, dos simples, humildes, sempre prontos a acolher e admirar-se com as iniciativas de Deus. De fato, Deus é sempre a surpresa agradável na vida de pobres e oprimidos. Lucas, ao colocar este cântico nos lábios de Maria, destaca que essa menina de Nazaré é a criatura mais digna do louvor a Deus, que nasce no culminar da história da salvação e que é a imagem da igreja sempre guiada por Deus, que usa de amor e misericórdia para com todos, especialmente para com os pobres e pequenos. O texto divide-se em 2 partes. Maria dá glória a Deus pelas maravilhas realizadas na sua humilde vida, tornando-a colaboradora da salvação realizada por Cristo, seu Filho, e depois exalta a misericórdia de Deus pelos critérios extraordinários e impensáveis com que confunde as situações humanas, expressa por 6 verbos: manifestou, dispersou, derrubou, exaltou, despediu, acolheu, que refletem o modo de agir forte e paterno-materno de Deus em favor dos últimos e oprimidos. Finalmente, recorda o cumprimento fiel das promessas de Deus feitas aos pais e mantidas em relação a Israel. Deus realiza grandes coisas na história, mas sempre a partir dos pequenos, dos que querem servi-lo com fidelidade, no escondimento e no silêncio adorante. O Cântico de Maria nos ajuda a entender como o beato Charles de Foucault o intuiu com precisão. Para seguir Jesus, é preciso estar disposto a fazê-lo a partir do último lugar. É aí que repousa privilegiadamente o olhar de Deus. Um beijo no seu
coração.